Olá, meus amigos, como vamos? Hoje eu estou muito feliz aqui porque eu estou aqui para realizar um pedido de uma das nossas seguidoras aqui, assinantes do canal, a Ana Silva. Ela pediu para eu falar sobre advocacia preventiva. Bem, eu vou falar aqui, vou dar para vocês ao longo dessa explanação 3 exemplos simples de atitudes que você pode ter para ter uma advocacia preventiva, ou você como cliente ter o serviço de advocacia preventiva do seu advogado de confiança, tá certo? E como fazer para praticar a advocacia preventiva? Bem, é muito simples. De tão simples, passa desapercebido por muitos de nós. Nós achamos que a figura do advogado funciona dentro da sala de audiência, dentro de um processo, dentro de uma realidade jurídica formal. E na verdade a advocacia ela vai muito além desse limite, tá? Uma advocacia preventiva, então, vai bem além desse limite. Ela vem antes do processo, ela se antecipa, né, à contenda, ao litígio, né, à situação jurídica de crise. E como acontece isso? Bem, eu vou dar aqui os 3 exemplos e vocês vão ter a certeza absoluta que isso é possível. Todos nós, no nosso dia a dia, temos presente, né, a realidade contratual. Assinamos contratos com vários, né, atores sociais, né? Temos os contratos de aluguel, né, contratos de compra e venda, temos também contratos de serviços, dos prestadores de serviços, né, que a gente tem em casa, internet, TV a cabo, contratos de plano de saúde e tantos outros, são todos modalidades de contratos, tá certo? E uma das coisas que é bem interessante no setor, né, nesse ramo, na questão do contrato em si, é a prevenção das demandas pode se dar através de utilização de uma cláusula simples, porque o problema desses contratos é que a grande maioria deles são contratos que a gente chama na modalidade de adesão. Contrato de adesão é aquele em que você não discute as cláusulas, ele já vem pronto para você pelo fornecedor do produto ou do serviço, em que você apenas assina, chancela seu de acordo, né, sua acordância com o contratado. E aí fica difícil você realmente discutir alguma coisa, a não ser que seja através de uma ação revisional. Mas é interessante você observar no contrato de adesão se existe nele uma cláusula arbitral, certo? Se existir, você já tem uma via para não mais ir terminar a sua relação contratual se por acaso houver algum problema na seara judicial. Você agora vai poder ir para a via da solução do conflito pacífica, o que a gente chama de justiça restaurativa, né? É um processo muito mais inteligente, menos custoso, sigiloso, interessantíssimo para as empresas e muito mais produtivo, porque a relação entre as partes é ganha-ganha. Tem que ser ganha-ganha, não tem outro caminho. Se você vai fazer acordo, se você vai realmente com o espírito de fazer acordo, a relação é ganha-ganha, sim, tá? Senão você vai estar no embate. Eu tenho que ganhar para o outro perder, não existe isso, né? O outro tem que perder para você ter que ganhar, né? Eu inverti aqui. E esse é um exemplo bem bacana. Eu, por exemplo, uso nos contratos de honorários do escritório, nos contratos de prestação de serviços de advocacia lá do escritório, cláusula arbitral. Graças a Deus nunca tive que levar a efeito, porque a relação de cliente e advogado sempre foi muito profícua, né, baseada em alicerces de confiança mútua, e o diálogo sempre foi muito franco e aberto, tá? Então, graças a Deus, eu nunca precisei utilizar, mas é uma via que você pode utilizar tranquilamente nos seus contratos, até contrato de compra e venda de um imóvel, você pode botar uma cláusula arbitral. Inclusive, eu aconselho que coloque, porque evita muito transtorno e faz você resolver de maneira mais célere,
mais rápida e mais positiva esses conflitos contratuais, ok? Em grande parte dá para resolver assim. Um outro sistema, né, uma outra estratégia que você tem para poder resolver eventuais conflitos. Dê licença aqui que eu vou beber uma aguinha. É a questão do planejamento tributário. No nosso país, que tem essa verdadeira salada de frutas de tributos, né, e vários tributos, não é à toa que se chama carga tributária, é a carga porque nós carregamos o peso do Estado em nossas costas como os contribuintes que somos, e isso vai danificando em muito nossa produtividade, porque sentimos que não produzimos para gerir riqueza, ou para gerar riqueza, ou para gerar empregos. Nós trabalhamos para pagar impostos, né? O último estudo que foi feito aí, né, pelos institutos tributários, diziam que nós tínhamos que trabalhar quase 113 dias para pagar impostos durante o ano. Já pensou, quase um terço do ano você trabalha para pagar imposto? E isso é realmente pouco produtivo, tá? E como se defender disso de maneira preventiva? Existe uma solução muito simples, mas é um pouco mais trabalhosa, chamada planejamento tributário. E o planejamento tributário vai dar a você a oportunidade, seja você empresário, até pessoa física pode fazer. É só você ter paciência de identificar onde você paga mais tributo para você fazer seu planejamento tributário. E identificar os pontos de maior vazão, né, de tributos, né, para a União, Estado e município. O que é que você paga mais? Quais são as leis que beneficiam você com eventuais isenções ou descontos? Quais são as taxas que você paga? E uma série de outros indicadores. Feito esse planejamento tributário, você vai poder identificar pontos de grande vazão de recursos para tributos e fiscalizar ele de melhor maneira. De igual forma, você vai identificar onde você está pagando tributo indevidamente, está pagando a mais, né? Ou está fazendo duplo pagamento sobre o mesmo fato gerador, que é inclusive proibido pela lei. E aí você vai ter uma situação de indébito, né? Você vai ter uma situação de indébito. Indébito é quando você não deve, é por isso indébito. E aí você vai ter as famosas ações de indébito sendo promovidas pelos advogados, que não é interessante também porque contém um ritual processual. O ideal é que você se defenda de maneira preventiva, e para se defender de maneira preventiva você vai planejar, mapear todas as operações sobre as quais incidem tributos, tem fato gerador, e começar a administrar elas. E por que eu digo administrar elas? Porque desde a minha formação como administrador, eu me lembro muito dessa aula sobre Peter Drucker, né, nosso pai da administração moderna, que dizia que aquilo que você não controla, você não gerencia. Se você não gerencia, você não tem condições de fazer um planejamento. Se você não tem planejamento, você vai ter uma ação ineficaz e, consequentemente, seu resultado vai ser de prejuízo. Por isso é tão importante você controlar seus números. E no caso aqui, os números que nós estamos falando são os números dos tributos, tá certo? E aí você vai poder ter uma relação mais sadia com a Receita Federal, com os entes fiscalizadores dos tributos. Nesse sentido também, no planejamento tributário, você pode verificar o seguinte: pegar seu dinheiro e investir em determinado tipo de operação que tem isenção de imposto de renda, que pode ser considerado também como uma alíquota inclusive de dedução de imposto de renda, tá? E existem alguns papéis que você pode fazer isso. E aí você, com a orientação de um planejador financeiro,
Eu não estou falando de gerente de banco. O gerente de banco, não se aconselhe com ele, se aconselhe com um planejador financeiro, tá? Que é uma figura bem diferente, porque aí você vai ter a possibilidade de ter acesso a papéis e a investimentos que vão te dar um retorno e uma relação mais sadia com o fisco. Tá legal? E esse também essa é uma maneira também muito bacana de você ter a advocacia preventiva. E ela é feita de que maneira? Analisando justamente a parte fiscal dos tributos que estão sendo feitas por você. E essa pode ser feita através de análise de contrato nas cláusulas quando tem pagamento, cláusulas que tem juros de mora, cláusula que tem tempo de vigência, cláusula que tem renovação, cláusula que tem reajuste. Isso são todos exemplos de advocacia onde você vai analisar a parte jurídica para ter um efeito na vida real, na questão tributária. Tá legal? E agora eu vou dar o terceiro exemplo para vocês, que com ele eu fecho e vocês vão ver que é uma coisa bem simples, acessível a todo mundo, não é coisa do outro mundo não, tá? Todo mundo aqui, eu tenho certeza absoluta que tem contrato de seguro. Se não tem, pelo menos o seguro do carro tem, aqueles que carro tem, certo? Porque a gente fica muito preocupado de andar nesse trânsito maluco, né? Sem carro, até porque as estatísticas de trânsito do nosso Brasil dizem que o trânsito brasileiro mata mais do que a guerra do Vietnã. É um negócio impressionante, mas é realidade. Eu acredito que sim, porque quase toda semana eu passo por uns 5, 6 acidentes. E eu fico impressionado como ainda se vende carro, ainda se vende moto, ainda se vende bicicleta, e o trânsito vai ficando totalmente misturado e todo mundo quer transitar ao mesmo tempo, à mesma hora, pelo mesmo lugar. Vários modais, todos diferentes, todo mundo usando o mesmo lugar, a mesma pista. E aí tem uma grande confusão, tá? Mas voltando, para não sair do tema, contrato de seguro, que eu falei. Os contratos de seguro, eles têm várias modalidades de seguro. Você tem seguro residencial, seguro de serviço, seguro de responsabilidade civil, você tem seguro saúde, você tem o seu seguro contra danos, né? Seguro contra roubo, perda, dano, seguro de viagem, né? E é importante que você tenha um seguro específico, preste bem atenção nisso, específico para a sua necessidade. Se esse seguro não for específico para a sua necessidade, você com certeza vai dar uma parcela de dinheiro para adquirir aquele seguro que não vai ser usado e vai ser inútil para você. Então é essencial que você verifique exatamente as coberturas para ver quais são as que se adequam melhor às suas necessidades. Para daí sim contratar o seguro específico para as suas necessidades. É assim que se contrata seguro de maneira inteligente para agregar o custo-benefício a um resultado melhor na hora que você tiver um sinistro, né? Que é assim como é chamado o dano. E isso vai te dar a oportunidade de ter uma garantia maior contra responsabilidade civil, assim como prevenção de danos patrimoniais, certo? Então, com esses 3 exemplos eu fecho aqui, né, esse primeiro vídeo sobre advocacia preventiva. Eu sei que vão ter mais e espero que eles sirvam de farol para vocês, clareiem um pouco as ideias de vocês no sentido de como se pode praticar a advocacia preventiva de maneira simples, fácil, né, e bem focada, tá? Não é nada do outro mundo não, evidentemente exige um pouco de dedicação a mais, mas na hora que você implementa essa advocacia com atenção, com cuidado, com zelo, você vai ver que o fato de você não estar atuando no juízo, no fórum, juridicamente, mas estar atuando preventivamente de acordo com a lei, né, do que está nas determinações legais, o ganho, né, o retorno vai ser maior, tanto para você que é cliente de um advogado, você que tem o seu advogado de confiança, quanto para o próprio advogado que vai poder focar de maneira produtiva no que gera mais resultado, né, para ele e para o cliente.
porque nem só de processo se vive, né, no meio jurídico, você tem que viver, e é o que eu prego muito aqui no escritório, prego para os meus, né, estagiários, meus colaboradores. Nós não devemos jamais, né, ficar incentivando a litigância, nós temos que trabalhar no acordo e trabalhar de maneira inteligente, certo? E é isso, fiquem todos com Deus, espero que tenham gostado do vídeo, desse vídeo aqui sobre a advocacia preventiva, e se gostaram, dá um like aí, curte o nosso vídeo, toca aqui no sininho, aqui em alguma parte aqui em cima, para você receber as notificações de quando tiver vídeo novo, material novo aqui no canal. E se gostou, compartilha com teus amigos, com teus colegas de escritório, com teus amigos de faculdade, né, que possam ter, né, desse vídeo algum tipo de benefício, tá bom? Um forte abraço a todos, que Papai do Céu abençoe o projeto de cada um de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.